Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula de desenho arquitetônico, né? Lembrando que foi encaminhado para vocês, né, a questão da fabricação da régua T e também como vocês usarem o escalino. Então, hoje a gente vai fazer, né, a nossa aula de planta baixa, certo? Vamos dar a introdução à planta baixa e, se Deus quiser, a próxima aula a gente vai começar a produzir a nossa planta, tá certo? Então, pessoal, vamos, vamos começar, né? Para quem está chegando agora, certo? Eu sempre falo, são as aulas remotas do curso técnico de edificação da Escola Estadual Professor Antônio Gomes. Então, vamos lá. Bom, pessoal, a representação de um projeto, ela precisa de algumas plantas. Então, é necessário que sempre quando a gente for fazer alguma edificação, alguma construção, esses projetos eles vêm nos auxiliar. Então, eu tenho alguns projetozinhos aqui que eles fazem parte dessa representação, que são as plantas baixas, os corpos verticais, as fachadas, a planta de cobertura e locação e a planta de situação, certo? Então, essa representação do projeto inclui essas plantas. Então, elas são necessárias para a gente consiga fazer uma boa construção, né? Uma boa edificação e que a gente consiga tirar todas as dúvidas em relação à nossa edificação, tá bom? Então, a representação da planta baixa. Como é que nós representamos uma planta baixa? Então, ela é uma ficha seccional olhada de cima para baixo, certo? E ela é feita em um plano horizontal, ou seja, em 2D, em duas dimensões, certo? E esse corte seccional que é feito, ele é feito, certo, pessoal? A 1,50 de altura. Então, eu tenho a minha planta, é como se eu tivesse uma edificação, e essa edificação ela é seccionada a uma altura de 1,50 m, certo? Então, a representação da nossa planta baixa é a 1,50 metros de altura, certo? Então, quais são as etapas da planta baixa? Então, aqui é para guiar vocês de o que é que vocês vão fazer primeiro, depois e depois, para vocês terem um procedimento a seguir para a fabricação da planta baixa de vocês, certo? Então, na planta baixa, nós vamos humanizar a nossa planta baixa. O que é humanizar? Né? Colocar os móveis, né? Dimensionar tudo bem direitinho dentro da nossa planta baixa. Então, a primeira etapa a ser seguida numa planta baixa é a gente traçar o contorno externo da planta, certo? Na escala adequada da folha que você está utilizando. Na maioria das vezes, como eu já falei em representação de projetos, nós utilizamos a escala de 1:50 em plantas baixas, né? Mas se você for construir uma planta baixa numa folha A4, você precisa reduzir essa escala, ou seja, você vai de 1:50, você vai ter que aumentar a sua escala de 1:75, então o meu desenho vai ficar menor. Lembram que eu falei que quanto maior o denominador, menor será o desenho? Então a gente tem que ver qual é a folha que a gente está desenhando e a escala. Mas para normalidade, a escala de uma planta baixa é de 1:50, tá certo? Então, a gente desenha com um traço estreito, uma coisa simples, certo, pessoal? Clarinha, porque depois vocês vão, lá pelo final, a gente vai fazer uma etapa que é você acender esses traços simples, certo? Então, primeiro fazemos as linhas horizontais e depois as nossas linhas verticais, certo? Então, desenha os elementos estruturais e marca o vão das portas. Ó, olhem aqui. Deixa eu colocar aqui no canetinho. Ó, aqui eu tracei o que? Tá vendo? Todas as minhas paredes. Mas o que foi que ele fez primeiramente? Ele fez essa linha aqui. Ele fez essa linha. Deixa eu dar uma seta. Ele fez essa linha, certo? Depois, ele fez essa linha, né? Essa de baixo horizontal. Depois, essa. E depois essa.
Então, pessoal, ele primeiro fez os extremos, certo? Ele fez todo o contorno da sua casa, ou seja, a medida de fora a fora, certo? Aí depois ele fez o quê? As minhas paredes, certo? Que no caso pode ser paredes de 13 ou de 15 centímetros. Se eu conseguir fazer um método aqui para mim construir a planta junto com vocês, então nós vamos utilizar paredes de 15 centímetros. Mas se não, se for preciso eu colocar uma aula de um professor que eu achei aqui, ele utiliza paredes de 13 centímetros, tá certo? Então é o seguinte, ele contorna toda a sua edificação, certo? Ele faz o contorno de toda a sua edificação, faz as suas linhas horizontais, depois as suas linhas verticais, certo? Então, demarca o quê? Os vãos, ó, o vão da janela, tá vendo? Janela, ele demarcou o vão da janela e todas as portas, aqui é 3 janelinhas, certo? Porta, 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 janela, janela, porta. Então, ele fez a demarcação de tudo isso. E o que ele fez depois, pessoal? Depois, ele apagou todas as linhas que ele não ia utilizar, né? Então, todas as que ele não ia utilizar, lembra ó, que aqui tinha linha passando, aqui tinha uma linha passando, aqui, né? Aí você diz, e Asnaé, mas por que ele não pagou essa, nem essa, nem essa, nem essa, nem essa? E nem essas aqui, né, das janelas. Então, vamos lá. Ele não apagou essas linhas, pessoal, porque essas linhas, elas representam linhas de piso. Ou seja, quando eu falo de linha de piso, eu falo de desnível. Aqui, por exemplo, ele está representando uma cozinha. Então, ele está dizendo que o nível da cozinha é diferente do meu nível da sala, certo? Então, quando eu digo que ambientes têm níveis diferentes, eu tenho que deixar uma representação de linhas, que foi isso que ele deixou, uma representação de linhas, certo? E nas janelas ele não apagou, pessoal, porque ele ainda vai fazer o detalhamento das janelas e também vai fazer as portas, tá certo? São outras etapas. Então, apaguei o excesso de linhas, agora eu vou fazer as minhas portas e janelas, né? Então, como é que eu desenho as minhas portas e janelas? Eu faço uns tracinhos, né, com dimensões dessa linha de fora para a linha de dentro, certo? De 0,05 na escala de 1 para 50 ou 1 para 75, certo? No que você for desenhar. E as minhas portas também tem. Pessoal, naquela aula passada, sem ser essas que eu coloquei hoje, tem lá falando sobre a representação de portas e janelas, como é que você representa a espessura, tudo bem direitinho. Então, você vai seguir aquelas representações, tá certo? Depois que você fizer a representação das portas e janelas com o traço médio, então você vai pegar o traço largo, que é a caneta 0,9, né, que vocês vão utilizar, que é muito difícil aqui na nossa região achar a caneta 0,3, porque é traço fino, né, porque é para usar 0,3 traço fino, 0,5 traço médio e 0,7 traço largo, né? Então, se vocês não tiverem o 0,7, pode fazer com o 0,9, o traço largo das paredes. Aquelas paredes que vocês desenharam bem devagarinho, num traço bem pequenininho, bem fino, vocês vão acender agora com o traço largo, certo? Depois disso, pessoal, a gente vai desenhar os mobiliários com o traço médio, né? Esses mobiliários também têm a representação na nossa apostila. Então, tá lá o fogão, a geladeira, o tanque, a máquina de lavar, né? O vaso sanitário, a cuba da pia, o chuveiro, tudo tem medida, tá certo? Então, todas têm a medida. Então, você vai desenhar todos o seu mobiliário fixo, né? Quando eu falo de fixo, são aqueles que a gente não pode mudar de lugar. Então, você desenha esse mobiliário com traço médio e depois você tem que desenhar o revestimento das áreas molhadas, né? No caso, nessa planta, a gente só representou as áreas molhadas. Tem desenhos arquitetônicos, né? Que a gente representa todo o piso, né? O porcelanato e tudo com o traço fino. Mas no caso, nessa planta aqui, a gente só representou as áreas molhadas, certo?
E sempre deixando fora esse piso de quê? Das portas e dos mobiliários. A gente não vai passar o piso por cima das portas e dos mobiliários, certo? Então, depois disso a gente vai tracejar o beiral, né? Vou para cá, ó, tracejar o beiral, certo? Vou tracejar o beiral, vou colocar o nome de todos os meus ambientes com a área do ambiente e com o nível que o ambiente está, certo? Vou cotar. O que é cotar? Né? Colocar essas medidazinhas. Então, eu vou cotar toda a minha planta e colocar a medida da planta, tá certo? Vou colocar representação de portas e janelas. Ó, a porta é P1, P2, P3, P4. E janelas G1, G2, G3, até quando tiver medidas diferentes, certo? Como é que eu sei a representação dessas portas? A porta P1, por exemplo, vamos dizer que ela mede 0,80, que é 80 centímetros, por 2,10 de altura, certo? Então, eu sei que onde tiver essa mesma medida, o nome dessa porta será P1. Se eu tiver uma porta 0,70 com 2,10 de altura, ela se chamará P2, porque são medidas diferentes. E a gente costuma sempre colocar no nosso quadro de esquadrias, que é aquele localzinho que eu vou mostrar a vocês, onde a gente coloca as representações, sempre da maior para menor, certo, pessoal? Então, coloco a representação dos cômodos, faço a projeção do beiral. O que é o beiral? O beiral é a telha que passa por cima da minha cobertura, né? É aquela coisinha, quando você olha para o teto da sua casa por fora, né, que você está do lado de fora, que você vê aquela telha passando, né, aqueles 50 centímetros passando, nós chamamos aquilo de beiral. Então, a gente faz a projeção do beiral, né, da cobertura, colocamos nossos cortes, né, nossa seção de cortes, que é onde eu vou fazer a minha planta de corte, certo? A vista que eu vou ter do meu corte, certo? Representamos e colocamos o nome da nossa planta, tá certo? Então, essas são as últimas etapas a serem feitas, tá bom? E no caso, pessoal, toda planta, todo quando a gente termina uma planta, a gente costuma fazer o nosso quadro de esquadrias, ou seja, o nosso quadro de dimensões. É você explicando qual é a dimensão que tem a porta P1, a porta P2, a janela 1, a janela 2, certo? Então, esse quadro, ele nos auxilia a saber as aberturas que cada porta e janela vai ter. Por exemplo, aqui, né, a representação do quadro de esquadrias que você desenha ao lado da sua planta baixa, certo? E você faz aqui, né, a porta e janela, a largura que ela vai ter, a altura e o peitoril. O que significa o peitoril? O peitoril é a altura do chão até o começo da sua janela, né? Então, até o começo da sua janela tem certa altura, tá certo? Então, vamos dizer que o peitoril das suas janelas é 1,10 m, certo? O peitoril da janela do banheiro é 1,50 m, ou seja, do chão, a medida que vai do chão até o começo da sua janela, mede 1,50 m. Então, esse peitoril ele serve para lhe dizer onde vai começar a janela, onde eu vou deixar a abertura, tá bom? Então, depois disso, nós querendo, né? Isso é facultativo, você coloca ou não, você vai dizer, né? A representação do seu piso que tem nos cômodos, a representação da parede, como é o tipo de pintura, no teto que vai ser, se vai ser forro, se vai ser laje, se vai ser gesso. Então, esse quadro aqui, né? Que é o quadro de acabamentos, também você pode representar, tá bom? No caso, pessoal, a nossa questão da planta baixa, o que vocês vão aprender mais é na prática, tá bom? Então, eu vou tentar ver se eu consigo fazer um método que eu possa desenhar junto com vocês, certo? Para que nós possamos construir essa planta junto. Se não, se eu for desenhar junto com vocês, vamos construir essa planta da apostila. Se não, se for preciso eu colocar uma aula avulsa, que não seja eu como professora, né?
para nos auxiliar pelo processo de não ter equipamentos necessários, né, que me ajudem nessa questão da elaboração da planta. Então, eu coloco a planta para vocês e envio em anexo a planta que vocês vão ter que desenhar, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou com alguma dúvida, revise. Aqui foi apenas uma teoria e o que vai importar para a gente é a nossa prática, tá certo? Então, até a próxima.